Olá, aqui estou mais uma vez a convite da Marli, do Servir Ponto de Luz, para mais um Conversando Sobre. Hoje nós vamos falar sobre o tema, o céu e o inferno, justiça divina. Céu e inferno, justiça divina à luz da doutrina espírita é o nome de um livro, de um dos 5 livros da codificação feita por Allan Kardec. E é importante a gente falar que a interpretação de céu e de inferno ela difere de acordo com a crença, com a vertente religiosa que a pessoa esteja pesquisando ou faça parte, Normalmente a visão de céu e inferno é céu como algo de felicidade extrema e eterna, e inferno de sofrimento eterno e também extremo. O céu é uma recompensa, e o inferno é uma consequência. Isso muito pregado ao longo de toda a história aí na questão religiosa. E na doutrina espírita, o livro, particularmente a obra O Céu e o Inferno, Justiça Divina, à luz da doutrina espírita, é exatamente uma outra visão, uma visão mais condizente com a perfeição divina. Por quê? Jesus veio nos trazer, nos apresentar um Deus único, soberanamente justo e bom, perfeito. No livro A Gênese a gente tem os atributos de Deus, e quando a gente lê sobre eles, a perfeição absoluta, onisciência, onipresença, perfeição absoluta, a gente não consegue nem compreender, Deus. Jesus a gente já não compreende bem ainda, imagine Deus. Mas nessa compreensão possível, dentro dessa fé raciocinada, dessa questão mostrando os atributos da divindade, não há, dentro dessa condição de perfeição, de sabedoria, não há espaço para um Deus que pune eternamente, e que de uma felicidade absoluta no céu e um inferno nesse sentido de eternidade, de sofrimento pós-morte, Dentro da doutrina espírita, na interpretação, à luz da doutrina, céu e inferno são questões mais condizentes com os estados da alma, O céu, por exemplo, no sentido de que a pessoa desencarnada ou não, Mas assim, a pessoa está com uma condição de sentir-se mais feliz, mais plena à medida que evolua espiritualmente. Então esse céu, ele tem muito a ver com a paz de espírito, ele tem muito a ver com a paz de consciência, com a alegria no coração, com o prazer de ser útil para o bem, com a sensação de missão cumprida, de fazer a sua parte, de estar, como disse o mestre, Jesus, eu e o Pai somos um, nesse sentido mesmo de convergência de ideais, de propósito, de sentimentos, de pensamentos afeitos ao bem, ligados verdadeiramente à força do universo, que é Deus, que é amor, que é bondade e justiça supremas. Então, o céu, ele está muito mais ligado a essa questão, de paz de espírito, seja para o espírito enquanto encarnado e, sobretudo, também na questão da erraticidade, que é o momento entre uma encarnação e outra. Então, a pessoa desencarna e ela pode estar num céu nesse sentido, de paz interior, de harmonia, e quanto mais elevado o espírito, certamente esse céu vai estar mais evidente para esse espírito no momento, de erraticidade, que é entre uma encarnação e outra.
por exemplo. Da mesma forma, o inferno. Ele pode estar já aqui, a pessoa vivenciando um inferno, né, em vida, como pode desencarnar e, de acordo com a sua condição espiritual, com a sua forma de agir, de viver, os seus atos na maldade, né, na ignorância do bem, essa pessoa ela vai estar literalmente no inferno. Por quê? Porque ela está numa sintonia vibracional de energias ruins, de energias densas, e portanto, como a gente está imerso em vibração, né, seja encarnado ou desencarnado, a gente pode estar vivenciando situações de céu, né, de alegria, de plenitude, de felicidade, como de inferno, depende de como se está, literalmente, né? E, obviamente, nessa visão de céu e inferno pós-morte, né, pós-desencarne para nós espíritas, é muito mais ligado mesmo à questão da consciência. As leis de Deus, elas estão gravadas em nossa consciência. Então, à medida que a gente está no plano espiritual e que a gente tem um descortinar de véus em relação às verdades espirituais, a gente vai enxergar melhor nossos erros, nossos acertos, né? E à medida que a gente esteja evoluindo e numa condição de paz interior, de que buscou fazer o bem, buscou fazer o seu melhor enquanto encarnado, então, ao desencarnar, a tendência é estarmos melhor, né? Nos sentindo melhor espiritualmente e desfrutando literalmente, né? Nas colônias espirituais, por exemplo, de situações de céu, simbolicamente falando, na paz, na harmonia, na alegria, na felicidade, né? Proporcionadas por essa condição espiritual que a gente planta para colher, né? E da mesma forma, na questão ligada à parte de sofrimentos, né? De dificuldades espirituais. Então, o espírito que é muito ainda arraigado ao mal, a tendência é que ele, ao desencarnar, esteja em regiões muito densas, de vibrações muito ruins, vamos colocar assim, a ponto de a pessoa sentir-se num inferno, porque tem a vivência dessa questão do céu e inferno que lhe foi ensinada de alguma forma aqui na Terra, né? O mais importante, eu acho que para a gente refletir nesses minutos que a gente está aqui conversando sobre céu e inferno, justiça divina, é que realmente, para esse Deus que Jesus veio nos ensinar, né, tendo um entendimento dentro do possível desse Deus, Pai de amor, misericórdia, bondade, justiça, poder, perfeição, esse Deus, ele não faz nada, não fez e não faz nada por acaso. E esse simbolismo de céu e de inferno, se a gente for comparar com relação a outras interpretações, dentro da doutrina, ele é muito mais no bom senso, ele é mais justo, né? E condizente com essa perfeição divina, com esse amor, né, de um Pai soberanamente justo e bom. É claro que quem faz o bem tende a colhê-lo, tanto em vida, encarnado, quanto desencarnado. Sentir esse céu dentro do possível já é uma realidade interessante, né? E vivenciada por muitos espíritos, né? Quanto mais elevado, inclusive, mais sentimentos e experiências em relação a essa questão desse céu, né? Até mesmo um céu interior, como na questão externa, né? Mas do ponto de vista do contrário, por exemplo, da maldade, do espírito muito arraigado ainda ao mal, né? O inferno, ele existe tanto aqui quanto lá. Porque mesmo que haja uma sensação de impunidade aparente, né? Vamos colocar assim, na materialidade, no mundo encarnado, muitos, né? A gente sabe disso no Brasil, no mundo, infelizmente, muitas pessoas praticam o mal e aparentemente estão impunes. Aparentemente. Mas, na verdade,
existe uma plantação e, obviamente, haverá uma colheita. Às vezes, pode parecer que aqui não, uma sensação de impunidade aqui na Terra. Mas ao retorno, né, ao retornar ao plano espiritual, esse espírito certamente vai passar por esse momento de despertar, em que as leis divinas vão se apresentar mais fortes na sua consciência, e ainda que ele não esteja muito apto a isso, por questões mesmo evolutivas, né, ou muito arraigado ainda na maldade, enfim, mesmo assim, há que se ter um despertar, e esse remorso, essa dificuldade, já vai gerar nele um sofrimento, além do sofrimento, muitas das vezes, em forma de cobranças, por seus vitimados, vamos colocar assim, né? Suas vítimas, aquelas pessoas que foram prejudicadas por esse espírito, porventura, né? Então, de alguma forma, ele vai sentir esse inferno, né? Pode ser aqui já, porque aparentemente está impune, mas ninguém sabe o que se passa em cada coração. E por mais que a pessoa esteja iludida na materialidade, na sede do poder, né, da vingança, do ódio, etc., em algum momento, lá no fundo, o espírito ele tem a sua essência, que é divina. Nós somos filhos de um único Pai, de amor, de misericórdia, de bondade, e que nos criou para a perfeição, que nos criou para evoluir, para ajudar no progresso alheio, para amar, para aprender a lei de amor, de justiça, de bondade, de caridade. E se a gente aprende de uma forma mais tranquila, a colheita disso, ou seja, a consequência das nossas atitudes, ela vai estar mais ligada ao céu, seja do lado de cá, seja do lado de lá. Se a gente demora nesse despertar, o sofrimento aparece mais, tanto do lado de cá, quanto e sobretudo do lado de lá. Há espíritos que podem demorar milênios, né, séculos, ainda, né, repetentes nessa questão dos erros ligados às escolhas infelizes, né, que não sejam ligadas ao amor, ao bem, ao amor ao próximo, né? Mas, de qualquer forma, em algum momento eles vão ser despertados e eles vão despertar. E aí, quando isso acontece, naturalmente entra novamente a misericórdia, o amparo do alto para ajudar, né? E aí entra o processo reencarnatório, aí entra a questão das expiações, das provas, das condições de se reparar, né? De se redimir desses erros, desses equívocos, né? Ao longo de séculos, né? Seja reparar erros cometidos com outras pessoas, seja reparar erros em relação a comunidades, né? Coletividades, enfim, se acertar com essa contabilidade divina, que não é punitiva. Deus não é esse Deus vingativo, né, que tende-se a colocar, né, o homem à sua imagem e semelhança. Então imagina que Deus nós somos imagem e semelhança dele. Não, ele é que é a nossa imagem e semelhança, e a gente começa a achar que ele agiria como a gente, e não é por aí. Na verdade, há um equívoco em relação a isso. Por quê? Porque são as interpretações ainda baseadas na nossa experiência, né? Na nossa vivência, na nossa imaturidade espiritual, emocional, intelecto, moral, né? O ser humano está muito, muito, muito evoluído enquanto humanidade, né? Na parte tecnológica, mas na parte moral, né? Não está acompanhando, né? E é natural que a gente evolua intelectualmente, até para o entendimento melhor das coisas, para evoluir moralmente, mas evoluir moralmente é essencial para que a gente entenda exatamente o que é esse céu e o que pode ser esse inferno, para cada um enquanto indivíduo ou para ser humano e coletividade também, né? Então, enquanto espírito imortal, enquanto ser humano encarnado, todo mundo pode viver num céu ou num inferno, depende das circunstâncias, né?
E aí sim entra na doutrina espírita essa questão, a gente ter esse entendimento, né, de que não existe céu e inferno no sentido de locais circunscritos para a eternidade, né? Mas existe sim, né, a plantação e a colheita, que pode ser boa ou não, e portanto pode ser um céu, né, essa colheita, ou um inferno, dependendo das nossas atitudes. E a maior lição que eu acho que traz para nós essa reflexão, conversar sobre céu e inferno, justiça divina, é o entendimento de que a gente não tem que desejar mal para ninguém. A gente tem que querer o bem para nós e para os outros. Mas como que eu faço o bem para mim? Fazendo o bem para o outro também. Pensando em mim e pensando no outro. Não perdendo a oportunidade de ser útil para o bem. Pessoal, profissionalmente, material, espiritualmente, moral, intelectualmente, da forma que eu puder, que eu tiver oportunidade, né? E claro, a gente erra, a gente acerta. E sabendo que quando errar, que a gente possa ter o entendimento disso e também buscar reparar esse erro da melhor maneira possível, né? O ser humano ainda está muito ligado ao olho por olho, dente por dente, porque isso foi colocado por muitos e muitos, né, anos, séculos, e ainda está muito arraigado no inconsciente coletivo, que é ainda achar que o olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é assim, não necessariamente tem que ser assim. Tudo tem muito a ver com a nossa condição, a nossa consciência, o nosso despertar para as verdades espirituais, para a realidade espiritual e para a nossa essência. Se nós somos filhos de Deus, de um Deus justo, soberanamente justo e bom, perfeito, que nos criou para ser feliz, nós sermos felizes e também colaborar para o progresso dos outros, fazer ao outro e gostaria que o outro lhe fizesse. Não faça ao outro que não gostaria que o outro lhe fizesse. Então são esses ensinamentos trazidos pelo Cristo que vão nos colocar nesse norte de termos um céu já presente em nós e um céu que nos aguarda, né, no retorno à pátria espiritual. E também tendo o entendimento da justiça divina, que a gente não precisa desejar o mal para ninguém e que muitas vezes a impunidade que existe, seja no nosso país, seja no mundo de uma forma geral, e a gente infelizmente sabe que existe, vê muito isso. Nós temos um país que tem muita questão ligada à impunidade, né? Mas isso é para a gente se revoltar? Não, é para a gente entender que são momentos, né? São períodos em que a humanidade ainda precisa passar, ainda que um povo, um país, enfim, um planeta, né, precisa passar. A gente está num período de transição planetária, que não é um período pequeno, é um período bem largo, já vem de vários anos, muitos anos, e ainda deve perdurar, né, porque não é de uma hora para outra que o mundo sai de mundo de provas e expiações para a regeneração, é uma transição e que eu acredito que a gente pode pensar aí nos 300, 500 anos, né, em cima desse período aí, que já começou e que continua, né? Então, nesse contexto, nessa condição, tem muita coisa que vai aparecer no nosso país, no mundo de uma forma geral, né? Espíritos que estão com suas últimas oportunidades reencarnatórias, né? Então, muita impunidade, injustiça, existe, mas a justiça de Deus, essa não falha. A justiça divina, essa não falha. Não tem recurso, não tem jeitinho, nada disso. A questão é plantação, colheita, no saldo da contabilidade espiritual, né? Da contabilidade divina. Essa não tem recurso, não tem como burlar, não tem brechas nesse tipo de lei, né? Deus tudo sabe, tudo vê. Jesus, nosso governador espiritual, está a par de tudo, sabe, né, de cada um de nós, das nossas intenções,
das nossas reais intenções, do que desejamos, do que sentimos, né? Deus está em nós, está entre nós, está conosco. A gente está num processo de aprendizado, enquanto espírito e também como humanidade, como nação, né? A gente está num processo evolutivo constante, contínuo. E cabe a nós, dentro desse entendimento, como espíritas, como cristãos, mas no caso como espíritas, tendo esse entendimento de céu e inferno como algo que está muito mais ligado ao estado de espírito e à consciência, né, do que a uma questão punitiva, porque Deus não pune, Deus é amor, misericórdia e bondade. Eu reitero, né, isso porque nessa condição, nesse atributo divino de perfeição, Deus nos dá condições de reparar o nosso mal com o bem, os nossos equívocos trabalhando no bem, né? À medida que a gente realmente entende que errou e busca se melhorar, enfim, reparar o erro, a gente vai já cada vez mais caminhando para uma condição melhor do espírito, mais harmonia com a lei divina, né? Na nossa consciência já mais desperta, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, nas nossas escolhas, que é o bom uso do livre-arbítrio, né? Boas escolhas, bom uso do livre-arbítrio, né? E, portanto, boas consequências disso para nós. E mesmo errando, a gente tem chance de reparar, né? A gente tem chance de, ao entender que errou, buscar se redimir do erro, né? E não precisa ser com autopunição. Joana de Ângeles fala muito disso. O auto-perdão é muito importante também. Para sair desse inferno que porventura a pessoa esteja no plano espiritual por conta de remorsos, do mal que fez, dos erros que cometeu, ao saber que errou e buscar, sinceramente se arrependeu e buscar reparação, vai ter espaço para isso. E aí busca entrar na lei da harmonia, na lei do amor, na lei da justiça divina, através do combustível mais puro que existe, que é o real, que comanda o universo, que é a lei de amor, de justiça, de caridade, do bem, da luz, né? À medida que vá buscando isso, que vá querendo agir em prol do bem, entrar nessa corrente, né, de vibrações ligadas ao bem, fazendo o que deve ser feito, ou seja, estando em harmonia com as leis divinas, que essas sim são incorruptíveis e são imutáveis. Então a tendência é a pessoa estar cada vez mais se harmonizando e a cada passo reencarnatório, a cada etapa, se melhorando mais. Então, quem cometeu muitos erros, ter a chance de repará-los, né? E fazendo o bem, não precisa pensar no olho por olho, dente por dente, mas pensar em reparar o mal com o bem. Aqueles que já estão numa sintonia de fazer o bem, de regeneração, que já estão mais ligados a essa parte, tendem a colher mais benefícios como esse céu espiritual, tanto encarnados, mas sobretudo no plano espiritual, porque estão nessa harmonia já com as leis divinas. Então, pensando, né, na interpretação em relação a céu e inferno, justiça divina, que a gente entenda que existe sim a consequência dos nossos atos, tanto no sentido bom, esse céu interior, esse céu que nos aguarda, né, no plano espiritual, no sentido de plenitude, de alegria, de felicidade. Quanto mais elevado o espírito, mais a tendência a perceber e desfrutar disso, né? Quanto existe também questões ainda ligadas ao sofrimento, que a gente pode denominar como essa questão, a pessoa foi para o inferno, está vivendo no inferno, mas é enquanto ela está naquele estado de consciência. A partir do momento que busca ajuda, que desperta, que pede ajuda, pede perdão, quer reparar, pronto, já tem
as equipes espirituais que ajudam para resgatar, para ajudar o espírito a retornar ao caminho do bem, ao caminho da luz, da perfeição, do progresso espiritual. Então, o amor e a misericórdia do alto jamais nos faltam. O amparo de Deus jamais nos falta. Mas é importante que a gente plante para colher. E entender, né, que nesse contexto todo, a moral autônoma, né, que é a gente saber que a nossa responsabilidade, o que de bom ou de ruim nos acontece, é importante, porque a gente entende de que não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. A lei dele é perfeita. Mas se a gente não entra na mesma sintonia, obviamente a gente vai estar dissonante. Aí é onde entra o sofrimento, a dificuldade, que vai nos, como se fosse um cajado, conduzir para o bom caminho, à medida que a gente desperte para essa realidade e busque se redimir em relação a erros, né, a equívocos, e agir no bem com alegria no coração, com boa vontade, com desejo de evoluir, de ajudar no progresso alheio, que, afinal das contas, é esse o nosso propósito aqui, né? Crescer em espírito, evoluir, ajudar no progresso alheio, ser útil para o bem com alegria no coração, reparar nossos erros, nossas falhas, trabalhando no bem, com alegria no coração. É o melhor que a gente pode fazer. Eu creio que é isso que Jesus espera de nós, que Deus, como nosso Pai, nosso Criador também, sabe que nós fomos feitos para isso, para fazer o nosso melhor ligado ao bem, em benefício de cada um e de todos nós. Que a paz do Cristo Jesus seja com cada um de nós, que o amor de Maria nos envolva e as bênçãos de Deus desçam e permaneçam com cada um de nós com muita paz e luz, e que nós tenhamos uma mensagem de esperança para esse mundo de provas e expiações que está nesse período de transição, né, para a regeneração, com muita ebulição de sofrimentos, de dificuldades mundo afora, né, que a gente jamais perca a fé e tenha a certeza do amparo do alto. E busquemos sempre fazer o nosso melhor para que a nossa sintonia, através da prece, das atitudes, dos pensamentos, dos sentimentos ligados ao bem, seja a nossa real força, né, e real conexão com Deus que já está em nós. Nós é que precisamos buscar estar com Ele tanto quanto Ele já está em nós. Então, que o nosso céu seja aqui e agora, não só no retorno à paz espiritual, mas que seja aqui e agora, e que a gente trabalhe, né, individual, coletivamente, para esse céu, para que o mundo, a humanidade, se inspire nesse exercício do bem, do amor e da caridade. Não vai ser de um dia para o outro, mas nós precisamos agir assim, vibrar positivamente para que a psicosfera planetária mude, para que a sensação de impunidade, por exemplo, também mude, e tudo vai mudar, tudo a seu tempo. Mas nada acontece sem realmente uma mudança interior. O coletivo reflete o individual. Então nós precisamos, enquanto nação, enquanto humanidade, agirmos individualmente em prol da nossa espiritualidade, em prol da nossa paz interior, de estarmos em sintonia com as leis de Deus, com os ensinamentos, com a ética, com a empatia, com a solidariedade, com o desejo de ser útil para o bem, de ser fator de soma na vida do outro, porque isso nos coloca cada vez mais em sintonia com as leis de Deus e fortalecendo em nós a presença do bem, do amor, da paz, da luz. Muita paz a todos. Grande abraço.